Disse Josué ao povo. Fale comigo essa palavra. Disse, mais forte para ficar bonito. Disse Josué ao povo. E a palavra era: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que como fui com Moisés, assim serei contigo. E você diz amém. Escute com atenção, igreja de Deus. Quando nós lemos o versículo de número 5, nós temos a direção que Deus está dando ao seu povo. Israel fora escravo no Egito durante 430 anos. Quantos anos? Saindo do Egito, eles agora estão vivendo um processo de transição. Presta atenção nessa palavra. Eles estão vivendo um processo de transição de um povo que viveu escravizado, na condição de escravo, para agora se tornar dono de sua propriedade, dono de sua terra, a terra de Canaã. Tem alguém para dar glória a Deus por isso? O povo está saindo de um regime de escravidão para ser proprietário de terras, para se tornar uma nação. Era como se hoje você dissesse assim: hoje foi o último dia que eu trabalhei como empregado, porque na segunda-feira eu sou dono de minhas ações e não sou mais empregado de senhor ninguém. Só que o que eles estão vivendo não é um trabalho de escravidão de 2 anos, de 1 ano, de 6 meses. Eles têm sobre os ombros um processo de 430 anos. Imagine você que estes 430 anos são pelo menos 5 gerações. Ou seja, não só Josué, mas o pai, o avô, o bisavô, o tataravô e tudo mais que tiver de avô, viveu esse regime de escravidão. A conversa na casa de um escravo é diferente do que acontece na casa de um homem livre. E o historiador nos conta que Josué, quando tinha por volta de 12 anos de idade, ele vê o seu pai que é espancado por um carrasco. E aquela cena marcou ele por toda a sua vida. Porque Josué não somente vê o pai ser espancado, como ele sai em defesa do pai, sendo ele um menino de 12 anos, e também é espancado. O historiador conta que na tentativa de defender o pai, ele carregou marcas em seu corpo por toda a sua vida. Josué, se tem uma coisa que nós encontramos em Josué, é coragem. Se tem uma coisa que eu e você precisamos para o ano vindouro, é coragem. Diga essa palavra comigo: coragem. Mais forte, diga coragem. Fala para teu irmão assim, ó, aprenda a ser corajoso, corajosa. Fala para ele, para ela. Não tem como viver sem coragem.
A vida pede coragem. Quando Josué assume a liderança do povo depois da morte de Moisés, ele está diante de quase 3 milhões de pessoas. E ele está completamente perdido humanamente falando. E Josué recebe uma direção de Deus. Porque ele tem agora diante dele o maior desafio da sua vida. Primeiro o Rio Jordão, depois do Jordão, Jericó. Josué era um sujeito tão destemido, tão corajoso, que diante de Jericó, numa certa ocasião, a Bíblia diz no capítulo 5, Josué estava inclinado de cabeça baixa. Sabe quando você passa um dia terrível, ruim, quando as coisas parecem que não avançam e você fica ali pensativo? Josué está nesse estágio. E quando ele levanta a cabeça, ele percebe que do lado dele tem um homem, mas não é um homem de 1,70 m, de 1,80 m, é um homem agigantado com uma espada na mão. Josué era tão destemido, era tão corajoso, que ele vai para cima do homem e diz assim: você é dos nossos ou é dos nossos adversários? Como quem dissesse: você está aí com uma espada na mão, mas está aqui para me ajudar ou para me atrapalhar? Você está com uma espada na mão para me favorecer ou para me destruir? Josué não tinha medo, era um homem destemido. E a Bíblia diz que este homem com quem Josué está conversando, olha para ele e diz: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Tem alguém para dizer glória a Deus?